A história desse período se inicia após a invasão persa, onde foram fundadas a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, ambas com o intuito de restaurar o mundo grego e de defender a civilização contra possíveis ataques futuros. Entretanto, as ligas acabaram brigando entre si pela hegemonia grega. Este acontecimento ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Após esse conflito, com a fragilidade grega em ápice, o Império Macedônico invade e toma posse da Grécia, trazendo assim o fim do mundo grego e iniciando o tal período chamado helenístico. Apesar dessa invasão, por incrível que pareça, a cultura grega não acabou por aí. Pelos macedônios serem admiradores de tal cultura, eles foram espalhando traços da mesma para as terras que conquistavam e por onde passavam. Por esse motivo, o helenismo foi um período de intensa expansão territorial e cultural, além do grande avanço na ciência. O Império Macedônico atingiu seu auge durante o governo de Alexandre, o Grande, que anexou diversas regiões durante sua liderança. Sobre a economia dos gregos no período helenístico, ela era de acordo com as possibilidades e condições geográficas. A metrópole exportava azeite, vinho e artigos de cerâmica. Já as colônias forneciam madeiras, peles, metais, lãs e cereais. Entre os pensadores mais famosos dessa época estão Zenão de Sítio, Cleantes, Crisipo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. A ética helenística se baseia nos ideais de Epicuro, que fundou a escola nomeada a partir do seu próprio nome. Em suas teorias, ele dizia que a felicidade humana, a saúde da alma e o prazer eram as maiores motivações do ser humano, assim como a amizade. Portanto, também era aplicada esta teoria à sua ética. As principais escolas filosóficas do período helenístico foram o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Todos procuravam, basicamente, estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um e, através da ausência do sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Uma das principais características da cultura helenística foi a fusão entre a tradição grega e a cultura oriental, que aumentou e dominou várias regiões ao redor do mundo, sendo bastante influente na arte, na filosofia, nas ciências e na astronomia. A construção da grande biblioteca de Alexandria, no Egito, também foi um importante marco. Assim, o conceito de helenismo está associado à expansão da cultura helena. Os romanos chamavam os helenos de gregos, pois os mesmos estavam constituídos de vários povos, como os aqueus, jônios, dóricos, tribos áticas, entre outros. Consideravam que seu herói fundador era Heleno, um adivinho que é retratado na obra Odisseia, e chamavam a si mesmo de helenos. Os helenistas, ou seja, os que viviam conforme a cultura grega, eram cristãos ou judeus que pensavam que o cumprimento de Torá era imprescritível. A flexibilidade e a adaptação e a inculturação do evangelho foram, ao menos em grande parte, frutos dessa convivência com o helenismo. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência e dor, componentes constantes dos novos tempos de guerra. A cultura helenística substitui a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, pessimismo, negativismo e relativismo. Os principais centros de difusão de valores do helenismo e da cultura helenística foram Alexandria, Egito, Pérgamo, Ásia Menor e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Também desenvolveu uma arquitetura onde predominavam tanto o luxo quanto a grandiosidade, pela imponência do Império Macedônico. A Alexandria ela possui numerosas construções, tanto públicas quanto privadas, palácios de mármore e templos. O Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em frente à cidade, na Ilha de Faros, e o altar de Pérgamo dedicado a Zeus, construído no Museu Real de Berlim, Se destacou também na arte da escultura, com suas obras monumentais. Entre elas temos Laoconte e seus filhos, que está no Museu do Vaticano, em Roma. A Vênus de Milo, escultura da deusa Afrodite, encontrada na ilha de Milo, que se situa no Museu do Louvre, em Paris. E a Carregadora de Água, que está atualmente no Museu Capitolino, em Roma.
Tivemos também pessoas que destacaram-se na ciência, como Euclides e Arquimedes, que desenvolveram a geometria. Euclides usou seu conhecimento para a área de física e Arquimedes se envolveu com a física mecânica. Através de seus estudos, foi possível desenvolver novas armas. Foi nesse período que a teoria heliocêntrica surgiu, por Aristarco, apesar de ser rejeitada na época. Essa teoria, na astronomia, se baseia em colocar o Sol, em sua apresentação inicial, estacionário no centro do universo ou em sentido estrito, situado aproximadamente no centro do sistema solar. Dionísios Traceuus também foi uma importante figura da época, conhecido na gramática e literatura, que ficou caracterizada pelas poesias idílicas e bucólicas de Teócritos. Mas o que seriam essas poesias idílicas? Bem, um idílio é uma poesia curta, descritiva da vida rústica, escrito no estilo dos curtos poemas pastorais de Teócrito, os idílios. Ao contrário de Homero, Teócrito não escreveu sobre heróis e guerras. Seus idílios são limitados a um pequeno mundo íntimo e descrevem cenas da vida cotidiana. Como exemplo, temos este. Vieste, ó querido moço, na aurora da terceira noite, vieste, e os que assim anseiam em um só dia envelhecem. Tanto a primavera do que o inverno, quanto a maçã do que a ameixa é mais doce. Tanto a ovelha é mais lanuda que o seu carneiro, tanto a virgem supera a mulher que se casou 3 vezes, tanto veada é mais ágil que a novilha, tanto o rouxinol é, de todas as aladas aves juntas, a mais clara voz cantora, quando tu me alegraste ao aparecer, para a sombra do carvalho, do sol escaldante, como um viajante, eu corri. E se semelhantes assoprassem os amores sobre ambos nós, nos tornaríamos então esta canção para todos os que viessem depois. Voltando a falar um pouco mais sobre Epicuro, um filósofo importante da época, ele considerava que a filosofia era uma questão de prática para o bem viver. Ao invés de ser algo apartado da realidade ou de uma ocupação supérflua, a filosofia é tida como útil para uma vida feliz, sendo essencial para uma vida feliz. Uma coisa legal era o Jardim de Epicuro, onde uma escola de filosofia, numa casa ampla, onde os aprendizes passavam a maior parte de seu tempo de estudo e reflexão no jardim, cultivando hortaliças e se alimentando daquilo que plantam, de pão, água, e esse hábito de alimentação fosse um dos princípios da prática dessa filosofia, e ainda assim fosse uma prática essencial para uma vida plena e tranquila. Essa escola foi chamada o Jardim de Epicuro. A simplicidade dos hábitos epicuristas é uma das marcas de sua filosofia, mas é claro que a sua doutrina era tão mais profunda do que ilustram esses hábitos. Após a morte de Epicuro, aos 72 anos, foi seu discípulo Emarco quem o sucedeu na direção da escola em 270 a.C. As influências que Epicuro tinha em suas filosofias são fundamentais, porque ele questionava certas noções de sua época e propunha outras interpretações para a realidade. A liberdade, para ele, era praticada por meio da independência de sua subsistência, e também era entendida como a possibilidade de escolher quais prazeres devem ser buscados, compreendendo assim os prazeres como algo de longo prazo e não efêmeros e instantâneos, já que a felicidade, para os epicuristas, é mais que uma sensação transitória, é um estado mais permanente, continuamente cultivado. A felicidade na contemporaneidade talvez seja mais comumente associada ao consumo e à necessidade de bem-estar instantâneo. Por isso, seria muito interessante recuperar filosofias como o epicurismo e o estoicismo, que podem auxiliar a encontrar paradigmas mais sólidos dessa que é uma busca humana universal.